Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Adriano Fernandes, cirurgião plástico e especialista na cirurgia de contorno corporal. E hoje nós vamos falar um pouquinho das queridinhas próteses de silicone. Muitas pacientes têm um sonho de ter aquelas mamas com colo marcado, de usar aquele vestidinho com decote, de poder usar um biquíni, ter aquela mama lá em cima, bonita, chama atenção. E a prótese é a forma com que a gente consegue entregar esses resultados. Porém, a prótese, como qualquer outro objeto que estiver dentro do corpo, é um corpo estranho. Ou seja, vai ter algumas considerações que é importante a gente fazer e a paciente saber também, para que a gente consiga com isso cuidar bem dessa prótese. Em primeiro lugar, qual é a validade dessas próteses? As próteses, hoje em dia, com a evolução da cirurgia plástica, elas não têm mais validade, ou seja, elas podem durar anos e anos, décadas. Porém, como que a gente faz? Qual é a orientação atual que a gente dá para nossas pacientes? A orientação é feita da seguinte maneira: a gente fala para o paciente que, cuidando bem dessas próteses, e se caso a paciente não teve nenhum problema em decorrência dessa prótese, que é muito raro, como por exemplo uma contratura de prótese, uma ruptura de prótese que exige um trauma de grande impacto geralmente. Então, caso não tenha nenhum problema relacionado a essa prótese e também caso ela não tenha nenhum incômodo estético, ou seja, com o passar do tempo a mama cedeu um pouco, ela está incomodada com o formato das mamas, então se ela estiver agradada com as próprias mamas e se a prótese não deu nenhum problema, é só acompanhar essas próteses. Fazer um exame de rotina, talvez um ultrassom a cada 3 anos, só para ver como é que a gente está, como é que ela se encontra e vamos seguindo e segue a vida. Porém, se a paciente tem alguma queixa, a mama caiu, cedeu, ficou um pouco de pele com o tempo, ou teve algum problema com a prótese, a tendência é que a gente faça uma nova mastopexia e nesse caso, aí a gente aproveita a cirurgia e faz a troca da prótese, coloca uma prótese nova no lugar e aí, de novo, a gente recomeça a contagem. Então, a recomendação atual, não precisa trocar a prótese com 10 anos mais, não existe mais essa questão de validade. O que nos leva ao segundo ponto, que é o quê? Como que a gente faz para poder cuidar bem dessas próteses? Para cuidar dessas próteses, são 4 grandes pilares que eu falo geralmente. Então a gente precisa manter o peso. Então evitar variações de peso, de ganho de muito peso ou perda de muito peso, que com isso a gente acaba tendo excesso de pele, fazendo com que as mamas caiam. A gente precisa ter uma vida saudável, com uma alimentação balanceada e também com a prática rotineira de exercícios. Isso faz com que o corpo ele fique mais saudável, a pele fique melhor, o músculo fique melhor, essa prótese fique bem estruturada durante muito mais tempo e dure muito mais tempo. E o quarto pilar é o uso do tão sonhado sutiã. Muitas pacientes elas fazem a cirurgia da prótese para se ver livres do sutiã, mas na verdade é que elas não vão poder ficar sem o sutiã, porque a gravidade, pessoal, não tira férias, ou seja, ela vai estar sempre empurrando as mamas para baixo. E o sutiã serve justamente para evitar esse efeito da gravidade, ou seja, ele vai ajudar a segurar as mamas, fazendo com que elas durem muito mais tempo. Então, juntando esses 4 aspectos, uma alimentação balanceada, prática de exercícios, evitar a variação de peso e também o uso do sutiã constante, a gente consegue manter essa prótese durante muito mais tempo, fazendo com que a cirurgia da paciente dure muito mais tempo e essa satisfação, essa felicidade da paciente também dure muito mais tempo, fazendo com que ela fique tranquila, fique feliz, satisfeita com o corpo e vá se preocupar só com outras coisas da vida, se ela quiser, porque com o corpo ela não vai precisar mais se preocupar, porque ela vai estar bem satisfeita, feliz e com a autoestima lá em cima, que é o grande objetivo da cirurgia plástica.